Gente, eu não sei o que aconteceu, mas caiu. Caiu minha live. Simplesmente eles derrubaram. Vou esperar o pessoal entrar pra eu dar continuidade à minha live. Que pena. Eu espero que as pessoas comecem a entrar. Oi, Luísa. Oi, Patrícia. Bom dia. Luzi, não é Luísa. Luzi, desculpa. Vou esperar o pessoal entrar. Vocês estão entrando agora? Minha live caiu. Eu já estava na live. E ela caiu. Derrubaram. Não sei o que aconteceu. Mas o inimigo não vai fazer eu desistir de colocar aqui essa live pra vocês. Seja muito bem-vinda de volta aqui a live Mente e Coração. Algumas pessoas já estavam aqui, caiu, gente. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu não vou desistir porque eu sou persistente. Eu vou esperar o pessoal entrar, pra quem tá entrando agora. Maria, Cris, sejam bem-vindos. Vamos até o final, Cris, isso aí. A live eu acabei de colocar um clipe da Aline Barros com o louvor Ressuscita-me. E eu tava trazendo para as pessoas que estavam aqui, oi Lu, a importância dos louvores para nossa vida, o quanto eles são importantes. E as meninas já estavam me acompanhando e ele caiu a transmissão, não sei porquê, mas eu vou voltar. E vão tocar, porque eu não vou parar. Então eu tava falando sobre a importância do louvor na vida da gente. O quanto eles faz com que a gente nos ajude a expressar mais a nossa gratidão e adoração, fortalecer a nossa fé. A comunhão e união, né? Ele muitas das vezes é realizado em comunidade. Quando a gente está junto, geralmente lá na igreja, louvando, seja na igreja cristã, ou na igreja católica, ou budismo, quando a gente começa a entoar canções, todo mundo começa junto. E isso faz com que toda aquela energia, tudo aquilo que está ali sendo formado naquele lugar, fortaleça e traga uma comunhão e união dentro da música e do louvor, né? Isso nos fortalece. Eu não sei você, mas quando eu tô lá no culto, na igreja, bem-vinda Thaís, bem-vindo Vicente, eu começo a ouvir o louvor e todo mundo tá cantando aquele louvor, aquele refrão, aquele pedaço. Aquilo começa a me trazer uma sensação, assim, de força, sabe? De conexão maior com Deus, com o Espírito Santo. Isso pra mim é muito forte. Então, independentemente da tua religião, a música traz essa conexão. E quando a gente tá num show, que a gente começa a cantar a música que a gente gosta, lembra daquele momento em que o cara tá lá, o cantor tá lá no palco, ele começa a cantar aquela música que você espera, que todo mundo canta, e todo mundo canta junto. Fica muito mais emotivo, assim, emocionante, eu queria achar a palavra, pra gente participar do show. E a gente lembra, nossa, aquele momento em que todo mundo cantou junto. Então a união, a comunhão da música junto com o que a gente quer cantar, com o que a gente espera, faz muito mais sentido e deixa a gente mais fortalecido. E ela transcende também e traz elevação espiritual, porque faz com que a gente se conecte muito mais com a força divina. E na Bíblia, ela é mencionada, eu não estava falando e aí caiu, são os Salmos de Davi, os Salmos de Davi que começaram, e aí também tem em Êxodo 15 e 2 Crônicas 5. Então, assim, tem vários momentos da Bíblia que traz a importância do louvor, né? E esse louvor da Aline, eu quero trazer para vocês e trazer essa importância e discutir com vocês sobre a mensagem que esse louvor traz, né? Então, assim, quando ela fala, mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Essa parte foi no momento em que eu tava com a depressão e tava muito forte. Eu senti exatamente isso. Estão querendo tirar minha alegria. Eu sentia que a minha alegria tava indo embora. Tava sendo cancelado tudo que eu pensava e acreditava na minha vida. E quando eu ouvia esse louvor, essa força me vinha, né? Estão tentando, mas não vão conseguir. Então esse verso inicial, ela reflete um clamor profundo por mudança e renovação. Querem mudar, querem a
acabar com tudo que eu acredito que eu me sinto feliz. Mas eu clamo, eu peço por transformação. Porque quando a gente está num momento difícil, num desafio muito grande, tudo que a gente pede é que as coisas se transformem, que as coisas aconteçam de uma forma diferente, né? Oi, Ivone, seja bem-vinda. Ivonete, desculpa. Tudo que a gente clama é exatamente isso, que as coisas aconteçam de uma forma diferente, né? E quando a gente tá vivendo esse desafio, parece que estão realmente querendo derrubar a gente. Parece que estão querendo botar a gente lá para baixo, dentro de um buraco. E se a gente não tiver força para clamar, por pedir, por entender que a gente precisa sair disso, a gente realmente vai entrando cada vez mais para esse momento de dor e sofrimento, né? Então, muitos de nós em momentos de crise, a gente se sente exatamente assim, como se a gente estivesse sendo enterrado numa escuridão. E a gente precisa sair dessa escuridão, mas como que a gente sai disso? Como que a gente se levanta nesse momento difícil? Seja um câncer, seja a perda de um ente querido, seja um desafio, um desemprego, um momento em que você está ali desesperada, precisando fazer alguma coisa pela tua vida e você não sabe como fazer, a gente realmente entra dentro de uma caverna, de um buraco, e a gente não sabe o que fazer. Isso a gente precisa clamar a Deus, né? E numa passagem bíblica de João 11, 43, 44, depois quem quiser pode me chamar lá no privado que eu mando pra vocês os versículos. E esses versículos, gente, é só pra eu poder trazer a informação de que por que esses louvores foram escritos. Cada louvor, ele tem um versículo bíblico da onde essa pessoa que escreveu o louvor se inspirou para poder trazer isso, né? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Assim como Lázaro, nós podemos nos sentir presas em uma tumba de dor e sofrimento. Lázaro é um amigo de Deus, de Jesus. Ele era um amigo de Jesus desde a infância, era um grande amigo. E quando Lázaro morreu, a irmã de Lázaro esperava que o amigo dele viesse socorrer ele antes que ele morresse. E depois que ele morreu, já não se tinha mais esperança para quem estava ali do lado de Lázaro e até mesmo para Lázaro, que morreu esperando que o amigo viesse salvá-lo. Mas a gente precisa crer que para Deus, para Jesus, nada é impossível e não existe tempo. Tempo é relativo. O que um dia para Deus não é nada, para a gente é muita coisa. Um segundo para quem tá esperando, ou uma bala que a gente vai desviar, é muito pouco, né? Mas para Deus nada, tudo é relativo. Então 4 dias se esperar para que alguém viesse trazer o morto de volta à vida é impossível. Nunca ninguém vai acreditar que isso é possível. Mas isso não é possível para nós seres humanos, mas para Deus é. E quando você acredita, quando você tem fé de que a tua realidade pode ser mudada, por mais que você já tenha feito tudo, confia de que algo pode ser feito além do que você pode acreditar, além do que você pode esperar. Então, nesse ponto, né, a gente precisa refletir exatamente sobre isso. Qual é a tumba que a gente se coloca? Qual é a tumba que a gente tem se colocado, no qual você se sente que está preso, onde você se sente presa dentro de um problema que você está vivendo, dentro daquilo que está te aprisionando, te colocando como fim, como morte, como não tem mais jeito. O que é que te aprisiona? O que é que te coloca dentro de uma tumba e a pedra já foi rolada e já foi colocada ali? Antigamente, na época de Jesus, as pessoas não eram enterradas debaixo da terra. Elas eram enterradas numa tumba e se colocava uma pedra na frente dessa tumba para que o morto ficasse ali. Então, o que estão colocando diante da tua tumba, te enterrando ali? Isso pode ser diversas situações, pode ser depressão, uma doença, um desafio de perda de um emprego e você não acredita mais que você é capaz de arrumar o emprego dos seus sonhos, que você quer qualquer coisa e não aquilo que você sente que Deus vai te dar. Mas a gente precisa esperar.
Eu recebo, às vezes, muitas mensagens das pessoas dizendo assim: eu não aguento mais esperar. Eu faço tudo, eu agradeço, eu peço, eu oro, eu tento seguir a palavra, eu tento seguir os caminhos corretos de Deus, mas nada muda na minha vida. Mas a gente precisa esperar. Lázaro já estava morto 4 dias. Ele já não esperava mais em Deus. Mas Deus foi lá, Jesus veio e mandou ele sair daquela cova, daquele buraco que ele estava. E ressuscitou ele. Assim é com a gente. A gente às vezes acredita que não tem mais jeito. Mas aí vem alguma coisa, acontece na nossa vida e tira a gente daquele buraco. Tira a gente daquela dor, daquele sofrimento. Você escuta, tem um sentimento, ou escuta algo e fala: faz aquilo. Levanta e vai ali. Levanta e vai entregar o teu currículo. Levanta e vai caminhar na praia. Levanta e vai olhar, vai caminhar na floresta. Levanta e vai na casa de fulano. Vai ouvir isso, vai procurar ajuda. E você não quer ir porque você está enterrado e acha que não tem mais jeito, mas às vezes vem uma palavra, vem um telefonema. Alguém simplesmente chega até você e te oferece algo, uma possibilidade, uma oportunidade. Mas como? Isso era impossível. Mas acontece quando a gente confia, quando a gente tem fé. E quando a gente está muito triste, os louvores trazem isso pra gente. Ele traz esse ânimo. Porque nenhum louvor é de derrota. Qualquer louvor que você vai ouvir, ele pode trazer uma certa dor momentânea, mostrar que você está dentro de uma dor. Mas ele vai te elevar, ele vai te mostrar que Deus pode te elevar para algo muito maior, transcender você de nível. Muito maior daquilo que você pode esperar, que você esperava, que você tinha como expectativa e achava que era possível, né? Então esse refrão, ó, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Esse refrão é um pedido sincero de intervenção divina. É um apelo para Jesus entre nossas vidas. Para que ele opere um milagre, trazendo transformação e cura. Às vezes a cura ela não precisa ser física. Ela não precisa ser de uma doença. Muitas das vezes a gente precisa de uma cura mental. A gente precisa de uma cura espiritual. O corpo pode ser transformado, o corpo pode ser curado. Mas às vezes o teu espírito está preso. A tua alma está sofrendo. Você não muda, você recebe a cura física de uma doença, como eu recebi do câncer. Mas a minha alma poderia continuar travada, presa, descrente. Eu recebi a cura, mas eu ainda não creio que isso... isso é intervenção, ok, aconteceu. Mas não creio, não mudo. A gente precisa, às vezes, do conjunto da transformação física e a transformação da alma. A gente precisa permitir que o divino, que o impossível, que aquilo que a gente não vê, seja feito na tua vida. Seja feito na tua vida. Não importa como, de que maneira, quando... Somente creia, peça por um milagre, clame por um milagre e deixe que aconteça. E deixe que aconteça, né? E tem uma passagem, a outra passagem, né? De João 11, 25, 26, que fala o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, o que Jesus quer dizer isso? Aquele que ainda crê em mim viverá. E uma coisa que a gente aprende, eu não sei vocês, mas uma coisa que a gente aprende, que por mais que o nosso corpo físico morra, viveremos em espírito. Viveremos em espírito para o Senhor. Mas a gente quer viver aqui. A gente quer viver nessa realidade. Né? A única certeza que temos é que vamos morrer um dia. O corpo físico vai morrer. Mas o nosso espírito transcenderá. Mas enquanto estivermos aqui, como queremos viver? Como queremos levar nossas vidas, né? Presos dentro de uma tumba, inseridos ali, mortos dentro de um processo de dor, de luto, de sofrimento, ou queremos sair desse lugar e viver de acordo com aquilo que a gente espera para nossa vida, com aquilo que de uma certa forma Deus nos prometeu. Recebemos uma promessa de viver vida em abundância. E como viveremos essa vida em abundância? Muita gente crê que a vida em abundância é dinheiro.
é financeiro. E não é só isso. Não é só isso. Tem numa oração que é muito conhecida a todos, que é o Pai Nosso, e diz assim: assim na terra como no céu. Deus nos promete que viveremos a promessa de Deus, que é vida em abundância, né? Próspera, abundante. Mas a gente precisa, no céu viveremos isso, mas precisamos viver aqui também. Aprender a viver aqui também. Então, essa parte, né, do louvor traz isso. Precisamos crer que viveremos um milagre. E esse milagre, às vezes, não são coisas grandiosas, são pequenas coisas. É um acordar, é um respirar, é o bom dia do teu filho. É o teu filho acordar e te dar um bom dia. É você receber um abraço caloroso, amoroso. É teus entes queridos voltarem para casa, saírem para trabalhar, saírem para fazer uma coisa e voltarem para casa. Tudo isso é uma pequena bênção, é um pequeno milagre que vivemos diariamente e não damos importância. Por quê? Porque a gente só pensa no grandioso. Só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. Eu só vou ser feliz quando eu viver aquela situação. E a gente deixa de olhar para as graças que recebemos diariamente do que temos, o que tenho hoje, o que eu posso ser grata hoje, né? Deus diz que quem confia no pouco, no muito lhe será dado. Então confia no pouco, seja feliz no pouco, para que o muito lhe seja dado em algum momento, né? Então quando a gente está aprisionado, a gente não consegue olhar para esse pequeno. A gente não consegue ser grato na dor, mas precisamos entender os pequenos milagres dentro da dor, dentro do sofrimento, para que aquilo vá sendo mudado dentro da gente pouco a pouco. Não queira uma mudança da noite para o dia. Se você está muito entranhado na tua dor, no teu problema, né, dentro daquela cova, não é porque você vai sair daquele buraco que você simplesmente vai sair pulando e saltitando e dando glória a todos. Não é isso que vai acontecer. Pouco a pouco, você vai entendendo que um passo de cada vez na tua vida vai fazer com que você se transforme, com que você mude aquele estado, com que você comece a enxergar a vida diferente do que você estava enxergando dentro daquele buraco que você estava, dentro daquela dor profunda que você estava sentindo. A gente não vai sair da dor hoje e amanhã abrindo a janela, cantando com os passarinhos, não é assim. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Seja na depressão, seja no câncer, seja na perda de um ente querido, seja na perda de algo que você estava vivendo muito feliz e perdeu de uma hora para outra. E você começa a sentir aquela dor e não entende o que está acontecendo. E você aos poucos começa a ir, sabe, galgando um passo de cada vez e mudando a sua mentalidade devagar e entendendo que cada passo é importante, que cada dia é uma bênção, que cada dia é uma conquista. Hoje você não pensa como ontem e amanhã você não vai pensar como hoje. A vida precisa seguir o seu rumo, né? O seu curso normal. Mas para que ela siga o seu curso normal e você saia desse estado, a gente precisa sim entender que é devagar, é um passo de cada vez. E aí dentro desse contexto do louvor, né, desse louvor, o Ressuscita-me, da Aline Barros, a gente pode trazer a ideia de o seguinte: como podemos abrir espaço para a fé em nossa vida diária? Você não precisa ser cristão se você não é, para ter fé, para confiar, para crer que o seu estado pode ser mudado, que algo pode ser transformado, que o invisível pode acontecer e você viver o que você não está vendo lá na frente. Se você não é cristão, tá tudo certo. Eu não tô aqui para converter ninguém. Eu não tô aqui para trazer ninguém pro cristianismo. Não é nada disso. Mas eu preciso falar daquilo que eu acredito. E através daquilo que eu acredito, você pega para você e coloca na tua vida, insere na tua vida da melhor maneira que você sentir que deve ser inserido na tua vida. Aqui eu falo sobre se inspirar. Aqui eu falo sobre você viver os desafios de forma consciente, responsável com você mesmo, de você olhar para a tua vida e entender que a tua vida não é o que você está vivendo agora. Você não é os seus problemas. Você não é o teu problema. Você só está vivendo uma situação difícil. Você é aquilo que você faz com o teu problema. É bem diferente. É bem diferente. Quem eu sou diante do problema?
quem eu sou diante disso que tá fazendo com que a minha vida esteja de uma maneira tão difícil e dolorosa. E é aí que você começa a caminhar, é aí que você começa a fazer diferente, sabe? Muito poderoso isso, amo esse tema, amo bater nessa tecla. Pois é, Raquel, eu também amo, porque eu vejo muitas pessoas adoecidas e presas, sabe? No momento do desafio que elas estão vivendo e não enxergando o que tem de bom em tua vida. Existem pessoas que estão vivendo o que muitas outras pessoas gostariam de viver, mas elas não conseguem enxergar a graça, a bênção, que é ter aquilo ali. Tem pessoas que têm filho e não conseguem enxergar a graça que é você poder buscar teu filho na escola, você poder cuidar do teu filho, você dar atenção pro teu filho, porque estão envolvidas no trabalho, estão lá soberbadas de trabalho, trabalham mais de 12 horas por dia e não conseguem estar em casa para poder brincar com teu filho ou ajudar teu filho na escola. E aí, quando elas tudo que elas queriam é ter 5 minutos de brincadeira com teu filho. E aquela pessoa que tá lá, tá em casa, tem a oportunidade de estar com teu filho, gostaria de estar no lugar dessa pessoa que tá lá trabalhando 12 horas por dia. E ela não consegue entender o valor e a bênção que é você tá podendo estar com teu filho, ensinando valores a ele. E aquela pessoa que tá lá no teu trabalho, trabalhando, tá reclamando que tá com 12 horas. Então olha como é que as coisas são muito controversas, né? E a gente precisa olhar a vida de outro prisma. Enquanto uma tá lá querendo trabalhar, a outra tá reclamando que tá trabalhando demais. Então a gente precisa encontrar equilíbrio nas coisas e dar graça. Porque quando você perde a oportunidade de estar com teu filho, você vai estar trabalhando, você reclama, nossa, como eu queria ter só 5 minutos com meu filho pela manhã e eu não tenho, eu saio de casa e meu filho tá dormindo. E aí quando você para de trabalhar e vai lá ficar com teu filho e fala, nossa, como eu queria voltar a trabalhar. Entende como o ser humano, ele nunca tá satisfeito? Nunca tá satisfeito. Então a gente precisa ser satisfeito no pouco, para que quando a gente recebeu muito, a gente se contentar com esse muito, entender que isso é uma graça que nos é dado. Porque senão a gente vai estar sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais, e a ambição, ela deixa de ser algo saudável para ser algo desastroso na nossa vida, porque a gente passa a nunca estar satisfeito com o que nós temos. Então precisamos aprender a estar satisfeito com o que temos. O que eu tenho hoje? O que hoje eu posso ser grato? O que hoje eu posso dar graças e confiar a Deus de que Ele vai me dar muito mais? Confiar que a vida vai me nutrir e vai me trazer muito mais daquilo que eu espero. Atender às minhas expectativas. Isso é muito, muito poderoso. E aí quando o louvor chega numa parte que ele fala assim, ó, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história e ressuscita meus sonhos. Isso é poderoso demais. Porque quando a gente tá na dor, a gente acha que os nossos sonhos não vão ser mais atendidos. A gente começa a morrer. A gente começa a achar que, pra que eu vou sonhar? Não tô vivendo mais... Nunca vou viver aquilo que eu espero. Nunca vou sentir o prazer de ter um sonho realizado. E aqui, essa letra, ela clama por remoção de obstáculos. Tirar diante dos nossos olhos aquele véu, sabe? Que tapa nosso olhar e diz assim, nunca vou viver isso, não, tira isso. Tira isso de mim, tira esse medo, tira esse desânimo, tira essa falta de expectativa, tira essa falta de vontade de crer que eu vou viver sim os meus sonhos. Eu não sei quando nem como, mas eu quero vivê-los. Talvez a gente não vá viver todos os sonhos que queremos, mas podemos viver sim muitos deles. Quais deles a gente pode ir em direção a eles, né? E assim como Jesus ordenou que a pedra fosse removida da tumba de Lázaro, podemos pedir que nossas pedras sejam removidas. Peça, clame, mentaliza que a tua pedra precisa ser removida, que aquilo que tapa você de ir para frente, de sair daquele medo, seja removido, que os seus traumas, seus medos e a sua desesperança seja removida da tua vida, para que você possa caminhar em direção àquilo que você almeja para a tua vida, e que o teu dia não seja penoso, não seja duro, não seja
triste. Não seja triste, porque você desacredita que os seus sonhos possam ser vividos. Então confia e peça diariamente até que esse fardo, esse peso saia dos teus ombros e você se sinta mais leve. Entrega teu fardo, entrega tudo que faz com que você não consiga caminhar. Clama por mudança. Clama por mudança. E mude as suas atitudes. Não adianta só a gente clamar por mudança, pedir que as coisas sejam diferentes e continuar murmurando todos os dias. Em vez de eu acordar e agradecer, eu acordo e digo, ai, que droga, mais um dia. Não, para com isso. Para com isso. Você não vai mudar a tua realidade se você continuar acordando e reclamando. Acordando e dizendo que droga de vida, mais um dia eu tô levantando, mais um dia eu tenho que lavar uma louça, mais um dia eu tenho que ir pra esse trabalho, mais um dia eu tenho que aturar esse tratamento, mais um dia. Reclamar, eu nunca vou me cansar de dizer isso. Reclamar é clamar 2 vezes. Então cada vez que você reclama, mais você tá clamando por problema. Mais. Então você precisa confiar e acreditar que se você levantar todos os dias, e por mais que venha um desafio, você respirar e pedir como eu vou lidar com esse desafio de hoje. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Amanhã eu vou viver a mesma coisa. Não, você não sabe. A gente não sabe nem se vai sair de casa, vai atravessar a rua e vai chegar do outro lado da calçada ileso. No dia 19 de dezembro de 2023, eu estava começando em um trabalho que eu peguei por um período, 3 meses. Eu fui para esse trabalho, fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu estava saindo do trabalho, indo lá para a igreja, que eu ia prestigiar uma amiga que estava finalizando um curso onde ela ia apresentar o TCC dela, eu estava atravessando a rua. E quando eu fui atravessar a rua, eu olhei simplesmente para o lado onde os carros estavam vindo, para minha direita. E quando eu botei o pé fora da calçada, eu fui atropelada por uma bicicleta elétrica à minha esquerda. Eu não olhei para a esquerda, eu só olhei para a direita, porque é onde os carros vinham. Natural, a gente faz isso no automático. E eu fui atropelada por uma bicicleta, eu fui na hora jogada no chão. O que eu consegui fazer de reação foi colocar minha mão na frente para que os meus seios não batessem no chão. Eu tive medo, porque quem não me conhece, quem tá me conhecendo agora, eu fiz cirurgia de reconstrução das mamas porque eu tive câncer em 2022. Eu tive medo do meu seio bater no chão com as próteses e dar algum problema. Então eu automaticamente, instintivamente, botei a minha mão no chão e me amparei para não prejudicar isso aqui. Mas eu bati com o queixo. A bicicleta bateu exatamente aqui no meu braço. Eu fiquei com um hematoma enorme. Eu estava simplesmente atravessando a rua. Eu sabia que eu poderia ser atropelada por uma bicicleta elétrica? Não! Eu entrei na igreja, fui lá, falei com a minha amiga, falei pra ela, eu vou pra casa, eu acabei de ser atropelada por uma bicicleta. E aí foi uma... Como assim? Eu não consegui... Eu tava nervosa, mas eu não conseguia chorar. Eu tava nervosa. Consegui pegar meu carro, respirei fundo, peguei o carro, porque o carro já estava no local, eu fui lá comprar um negócio pra voltar pra igreja. Eu respirei fundo e falei, só preciso chegar em casa. Peguei o carro, era perto de onde eu tava, a igreja, muito perto da minha casa. Fui pra casa, estacionei meu carro, cheguei em casa, abri a porta, meu marido estava sentado no sofá. Quando eu cheguei na minha casa, eu desabei. Respirei fundo e deixei mesmo. Deixei toda a dor que eu tava sentindo ali do braço, do medo, da frustração de ter sido atropelada, de toda aquele situação, do livramento que eu vivi, porque quando eu fui projetada pra frente, eu fui projetada pro meio da rua. Eu parei no meio da rua. E é uma rua que passa carro, moto, carro. Eu poderia simplesmente ter sido atropelada pela bicicleta, ser jogada pra frente e tá passando um carro na hora e me atropelar também. Tudo poderia acontecer naquele momento. Eu poderia nem voltar mais pra casa. Foi um grande livramento. Então a gente não tem a certeza. No momento que a gente sai da porta da nossa casa, a gente vai voltar.
Um banho, quantas pessoas vocês já ouviram relatos de tomar um banho, escorregar, cair, bater a cabeça e morrer? Então a única certeza que temos é que vamos morrer. Mas enquanto estamos vivos, qual é a tua escolha? Você quer continuar dentro dessa cova, dentro dessa tumba, com a pedra tampando todas as possibilidades que a vida pode te trazer? Ou você quer optar por um dia de cada vez, agradecer pelas bênçãos que você recebe e mudar passo a passo, dia a dia, devagar, não precisa ser mudança rápida. Você não precisa estar chorando hoje e daqui a 5 minutos ou amanhã você acordar rindo, feliz, com toda a positividade do mundo. Não é assim que funciona. Você precisa mudar pouco a pouco, mas mude pouco a pouco. Não se mantenha no mesmo lugar de dor e sofrimento que você está. Não se mantenha. Tem livros de pessoas que foram diagnosticadas com câncer terminal. E elas escolheram, mesmo sabendo que o final delas seria morte dentro de algum tempo, elas escolheram viver até o dia da morte, da melhor maneira que elas pudessem encontrar e fazer tudo que elas poderiam para viver a vida aqui, de forma feliz, de forma crendo, até o último momento, que até o último momento elas poderiam ser curadas. E olha que muitas foram. Se você pesquisar no Google, você vai descobrir que muitas foram. Outras não. Porque é o destino de cada um. É o que Deus escolheu. Então, se a pessoa morre é porque Deus não gosta delas? De forma alguma. De forma alguma. Deus é Deus em todos os momentos. Seja Ele te curando ou não. Seja Ele te curando ou não. Deus é bom em todos os momentos. Para tudo há um propósito. Então, quando a gente escuta esse louvor, o ressuscita-me, não é ressuscitar dos mortos ali, literalmente, que você vai pedir, que você vai esperar que aconteça. É você sair dessa vida que te adoece, dessa vida que te aprisiona, desse lugar que você sabe que não tá bom, mas que você precisa entender que buscar a tua cura emocional, né? Buscar tudo aquilo que te aprisiona ali, seus traumas, seus medos, a sua desesperança precisa ser tratada, precisa ser vista, entendida e transmutada para que você siga. Suas feridas, elas vão estar ali. Talvez você lembre delas, talvez você não lembre mais. Você vai ter cicatrizes de muitas situações difíceis que viveu. Elas podem estar ali, visíveis para você, e talvez elas possam desaparecer. Quantos machucados nós tivemos ao longo da vida? Machucou, ficou feio, depois ele sumiu, nunca mais apareceu e você até esqueceu dele, nem lembrava mais. Mas algumas cicatrizes ficam. Mas a gente precisa olhar para elas e dizer o seguinte: tá bom, tu tá aqui. Mas eu não sou essa cicatriz. Ela só tá aqui para lembrar que um dia eu vivi essa dor, mas hoje eu não vivo mais. É isso que a gente precisa buscar para nossa vida e seguir adiante. A vida é isso. É um passo de cada vez. É um dia de cada vez. E muitas das vezes a gente não consegue sozinha. A gente não consegue sozinha. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda de uma palavra amiga, de uma pessoa que nos conforte, de terapia, de psicanalista, de pessoas que precisam te ouvir e ajudar você a galgar pouco a pouco o teu caminho para sair desse lugar, para tirar essa pedra diante da tua tumba, né, da tua cova, e você, ir para a vida, escutar o teu nome ser chamado, para que você simplesmente volte a respirar e olhe para a vida e diga: eu posso, meu nome está sendo chamado para viver uma história de poder. Uma história de poder. Todos nós precisamos viver e todos nós temos a capacidade de viver uma história de poder. Só que para viver essa história de poder, você precisa acreditar que é capaz de viver essa história de poder. E para isso você precisa tratar o que está doído, o que está te travando, o que está ferido, o que não deixa você caminhar. Essa é a maior lição de tudo isso. Vem para fora. Trata a tua alma, trata o que te adoece. Nada vai mudar de hoje para amanhã. Mas se você for devagar, você vai conseguir sim mudar cada dia um pouquinho. Eu demorei muito tempo para introduzir a gratidão na minha vida. Hoje eu não consigo abrir os meus olhos
sem agradecer a Deus pelo dia que vai começar. Não consigo. É natural. Na minha cama mesmo. Na minha cama mesmo eu já deito, já cerro as minhas mãos assim, e já agradeço a Deus. Obrigada, Senhor, por acordar, por ter tido uma noite de sono, por estar aqui na minha cama, na minha noite de sono, poder ter a oportunidade de mais um dia eu poder viver as maravilhas que vão acontecer na minha vida. Eu não sei que maravilhas são essas, eu não sei que bênçãos são essas que eu vou receber, mas eu já declaro que eu vou receber. Que eu vou receber notícias boas. E mesmo que algumas coisas difíceis aconteçam no meu dia, que eu tenha sabedoria para lidar com elas. Que eu não despenque, que eu não desista, que eu não sucumba àquele desafio, àquele problema, àquele ataque de alguma pessoa ou de alguma coisa. Problemas todos nós vamos ter, mas a gente precisa aprender a lidar com eles. A gente precisa enxergar tudo isso e falar o seguinte: tá difícil, mas como que eu posso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou encarar esse desafio? Eu preciso seguir. E se não por você, por alguém. Pro teu filho, pra tua família, pra tua sobrinha, pra tua filhada, pra tua mãe. Muitas das vezes eu fui exemplo pra minha própria mãe dentro do meu tratamento do câncer. Ela tinha dificuldade de acreditar que a filha dela estava com câncer, que ela poderia, que tá talvez na iminência de perder a sua filha pro câncer. É um medo que todos nós temos, né? Mãe, então, não quer ver seu filho sofrendo. Mas se eu não tivesse levado o câncer da forma que eu levei, crendo que eu estaria curada, independentemente de como, quando, de que forma, acho que eu seria curada e eu fui, talvez ela não levaria da forma como ela levou. Ela estava sofrendo, ela não deixou de sofrer por isso. Mas eu fui inspiração para ela. Se a minha filha que está vivendo aquilo ali, né, na pele, a doença ali, não está sucumbindo à dor e ao sofrimento, não se fechando pro mundo e se enterrando numa cova, por que que eu vou fazer isso? Não, eu vou tentar levar isso da melhor forma possível para poder apoiar ela também. E foi isso que aconteceu, não só com ela, como com a minha sobrinha, a Isabela. Não sou mãe, mas eu tenho a Isabela, assim com o meu marido, assim com as pessoas mais próximas de mim, que estavam a cerca de mim e acompanharam o meu tratamento e chegavam para mim e falavam: eu só não caio porque tu tá bem. Eu só não desisto da minha vida porque eu tô vendo você encarar um câncer e tá aí sorrindo, feliz, porque tá caminhando, tomando um picolé. E era assim que eu tava. Então a gente precisa, assim, devagar, passo a passo, olhar para a situação que a gente tá e dizer o seguinte: como que eu removo essa pedra? Como que eu vou viver uma história de poder? Traga isso para tua realidade. Se empodere desse poder que Deus nos dá. Deus nos dá esse poder de viver uma história de poder. Nós somos cristãos, são pequenos cristos, né? Então Deus fala que independentemente de você ser cristão ou não, você tem o poder porque nós somos semelhança dele. E se Deus tem o poder, nós também temos. E ele nos capacita. E se a gente não acredita nesse poder, sinta-se capacitado para fazer isso. Peça que te capacite. Peça força. Peça coragem, peça determinação, peça visão, peça para que limpe teus olhos e você possa enxergar as possibilidades que estão diante de você. Não desista. Você não é o seu problema, você não é o seu desafio, você não é essa cova no qual você se colocou, não é. Você é muito mais do que isso. Mas a gente precisa ter paciência para esperar. A gente precisa ter paciência para deixar com que as coisas fluam. Eu tive paciência para sair de uma depressão, eu tive paciência para viver o processo do câncer e hoje eu tô aqui dando um relato verídico para vocês, no qual eu vivi 2 situações dificílimas na minha vida. E se eu tivesse desistido lá na depressão, que tudo conspirou para que eu desistisse, eu não estaria aqui dando um relato para vocês de que é possível. Se eu tivesse desistido no câncer, talvez eu não estaria aqui contando um relato para vocês de superação. E tantas outras que eu já vivi na minha vida de situações difíceis. Então eu quero encerrar essa live e abrir para vocês, se quiserem fazer perguntas, com o seguinte: o poder está dentro da gente porque somos capacitados para viver esse poder, para viver uma história de poder, para mudar a situação atual, sair do medo, do desespero e começar a enxergar pouco a pouco a vida que
queremos viver, mas depende da gente. Deus não vai fazer, ou o que quer que você acredite, não vai fazer maravilhas na tua vida se você não permitir, se você não sair desse medo, não sair dos traumas, não sair da desesperança. Precisa pouco a pouco começar a crer. Eu agradeço demais vocês estarem aqui. E eu tô muito, muito emocionada de estar fazendo essa live, porque Deus me autorizou. Lícia, como assim Deus te autorizou? Durante muito tempo eu tava pedindo pra fazer uma live que fosse consistente, pra trazer assuntos consistentes pra vocês. Eu não queria simplesmente só ser mais uma pessoa que chega aqui e fala de autoajuda, que fala de autorresponsabilidade e fala que, vamos... Não, bora. Não é isso, eu não quero ser só uma pessoa que motiva, que te inspira. Eu quero ser uma pessoa que passe conhecimento pra vocês. Eu quero trazer algo que faça com que vocês olhem a realidade de forma palpável, tangível, alcançável. É possível. Não é balela. Não é papo de terapeuta. Não é de coach, terapeuta. Não é papo. Apesar de ser tudo isso, não é. Não é. É real. Eu tenho isso vivido na minha pele. Eu tenho histórias de pessoas que conseguiram superar seus desafios. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E, eu vou abrir para as perguntas, mas segunda-feira que vem vai ser toda segunda, tá? Talvez eu mude o horário. Eu vou fazer uma enquete lá para ver se de repente eu passo para as 8 da manhã, que pode ser mais fácil para todo mundo. E quem me acompanhou aqui, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui para responder o que vocês quiserem saber. Fiquem bem à vontade. Obrigada de verdade por todos aqui. Muita gente aqui, escrevendo e falando. Muito obrigada. Deus é bom. Deus é muito bom. E tem uma coisa também, hein? Nos próximos, não agora, mas eu vou trazer convidados. E vou trazer histórias reais de como o louvor faz diferença na vida das pessoas. Não só na minha, não. Eu quero trazer comprovação para vocês terem a certeza de que os louvores, de que a música, ela transforma realidades. E eu vou trazer pessoas aqui para comprovar isso para vocês. Porque tem gente que é igual Tomé, eu também sou, tá? Só acredito vendo. Então eu vou trazer convidados que vão dizer o quanto uma determinada música, um louvor, transformou a vida dessas pessoas. Eu tenho 2 pessoas já que vão participar, eu só vou agendar com elas. Uma é o quanto uma mãe que tem um filho autista, que não falava até os 5 anos de idade, começou a falar com a intervenção divina, né? Porque ela é crente, ela é cristã, e hoje canta louvores com ela. Louvores inteiro, canta, ele não só fala, nem balbucia qualquer coisinha, não, ele canta louvores com a mãe dele. É incrível, ela tem uma voz linda e ele canta junto com ela. Pessoas que ouviram louvores e sentem assim, trazem uma lembrança, sabe, de pessoas que foram importantes para essa pessoa com relação a esse louvor e vão estar aqui trazendo testemunhos, sabe, dessa importância, do quanto isso transforma vidas. Obrigada, live abençoada. Obrigada, Cris. Muito obrigada, que live linda. Obrigada, Raquel. Obrigada, meus amores. Eu vou deixar salva a live e quem não pôde assistir, vai assistir depois. Beijo! Até segunda-feira que vem. Espero vocês, hein? Divulga pra todo mundo. Compartilha essa live aí com todo mundo. Precisa bombar pra ter cada vez mais gente. Beijo!